de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Ana, esposa que acompanha. Queremos registrar a presença da senhora Sueli Figueiredo, presidente do Centro Espírita Amor e Caridade aqui de Jaú. Muito obrigada pela sua presença. O palestrante, ele é palestrante há mais de 30 anos, ele é editor, autor de mais de 20 obras, presidente da AD, presidente dos divulgadores do Espiritismo, Regional Jaú, incansável trabalhador espírita e uma pessoa que eu gostaria, inclusive, de agradecer publicamente pela motivação que ele me dá sempre quando eu tenho os meus livros. Quando nós escrevemos juntos, ele está sempre me motivando. Inclusive com o nosso lançamento, Presentinho de Estimação. Eu queria agradecê-lo que nós lançamos ontem esse livro. É um livro muito interessante, principalmente no momento onde nós devemos realmente amar os animais ou simplesmente respeitá-los ao máximo. O tema da palestra é a construção de uma pátria regenerada. E eu convido o Roosevelt Tiago para falar para a gente. Boa tarde aos amigos. O tema é muito pertinente. Para dar sequência e tentar deixar nossa contribuição a tudo aquilo que já foi dito, falar sobre uma pátria regenerada é algo de primeira grandeza, porque na verdade é a menina dos olhos do nosso encontro chegar até lá, onde todos nós desejamos muito. Eu gostaria de construir uma reflexão com os amigos, partindo evidentemente de Allan Kardec. Allan Kardec é o pilar onde está sustentado o edifício da doutrina espírita. E ele nos ensina acerca da progressão dos mundos. Tudo progride, progresso é lei. Contudo, quando nós vamos falar de lei como progresso, nós entendemos o que vem antes da gente. Por exemplo, os mundos primitivos. Todo mundo consegue entender isso com facilidade, porque nós temos a própria ciência, os artefatos da arqueologia, qualquer visita no museu, qualquer visita em filmes antigos, vai ver o pessoal na busca de descobrir o fogo, descobrir a roda. Então, primitivo a gente entende. Chegamos em nós, expiações e provas, até aí vai bem, estamos aqui.
E somos lembrados de que o mundo é de expiações e provas todos os dias. Mas quando falamos de coisas superiores, onde nós não chegamos ainda, da regeneração para cima, fica uma dúvida: será? Será? E é muito interessante quando a gente encontra as pessoas lá fora, na vida comum, que não tem acesso à doutrina espírita, com dúvidas. Mas quando a gente vê o espírita com dúvida, é um problema. Eu estava numa casa, nessas viagens todas, e eu escutei um amigo, trabalhador espírita, no final de uma palestra, a gente vai conversar, e essas conversas são muito interessantes, praticamente outra palestra. E aí ele falou assim: nossa, como eu adorei sua palestra linda, palestra boa, elogiou demais, pode esperar que venha. E que palestra, aí ele falou assim: agora só faltava morrer e nada disso ser verdade. Não, assim não vale, assim não dá. Porque Allan Kardec só escolheu o caminho da racionalidade, porque razão resiste a tudo. Razão é bom senso. Então, quando falamos da progressão dos mundos, quem tiver dúvida, olha para si mesmo, porque, como lei é progresso, o progresso está em todo lugar. Por exemplo, nós nascemos, nos arrastamos, engatinhamos, andamos, progresso é evidente. Do ponto de vista intelectual, nós nascemos, aí vai para o pré-primário, primeiro ano, segundo, até chegar na faculdade, progresso evidente. Ninguém discute. E com os mundos não poderia ser diferente. Os mundos têm a sua origem de forma precária, porque traduzem seus habitantes, e ele vai melhorando, progredindo. Porém, para esta reflexão, eu gostaria de me apoiar numa acepção de Allan Kardec, e utilizada por muitos espíritos em muitas obras, onde eles fazem uma analogia entre o nosso planeta e um hospital. É uma maneira de tornar material que é de caráter espiritual. Assim todo mundo entende, porque o hospital todo mundo conhece. E quando eles falam que o nosso mundo é um hospital, o planeta todo, nós vamos ter que fazer uma análise agora com os nossos hospitais, porque dentro do hospital nós vamos ter ali a ala do SUS, nós temos ali pediatria, você tem convênios, você tem vários segmentos dentro do mesmo hospital, sim ou não? Muito bem. Se o planeta Terra é um hospital, cada país deve ser então um departamento. Tem ali vai ter algum país vai ser o SUS, algum país vai ser a ala pediátrica, algum país vai ser oncologia. Então é a mesma coisa. Se o planeta é um hospital, que área será a especialidade do Brasil? Qual será a área dele? Onde vão, porque buscar especialidade é algo muito interessante. É, na verdade, caráter de prioridade. Vou dar um exemplo. Suponhamos que você tenha câncer. Você quer o quê? Um hospital especializado em câncer, que você quer se curar, é ou não é? Você tem um problema respiratório, o que você deseja? Um hospital especializado em problema respiratório, você quer ficar bem. E a pergunta é: o Brasil, nesse grande hospital que é o planeta Terra, é especializado em quê? Para saber se estamos no lugar certo. Eu poderia falar de você, mas por uma questão didática eu vou falar de mim, para saber se eu estou no lugar certo. E eu me recordo, num plano espiritual, na erraticidade, quando há pouco tempo estive, e falava com os meus orientadores espirituais que me apontavam a necessidade de retornar para a matéria. E aí eu falei com eles o seguinte: amigos, eu estou muito cansado de nascer e morrer incontáveis vezes falindo e nas mesmas coisas, o que é muito pior. É orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência, violência. Eu não aguento mais. Eu preciso que vocês me enviem para um lugar que trate com especialidade do meu problema. Foi um pedido meu.
nesse momento eles acessaram um computador diferente do nosso, muito mais moderno, que eu não sei explicar como. Apertaram os botões ali, vamos ver quem é que pode cuidar do seu caso então, falido muitas vezes em questões morais. Porque para curar questões morais é fundamental evangelho. Nós vamos precisar pensar e achar em todo lugar que você tem acesso, onde que é a ala especializada em problemas morais com tratamento de evangelho. Apertaram os botões e apareceu uma tela assim para eles, que eu vou ignorar os apontamentos católicos, que evidentemente contam, e os evangélicos, que também evidentemente contam. Vou sintetizar só nos espíritas para ficar mais fácil ao nosso entendimento hoje. Apertando os botões ali, eles viram que na Alemanha existem 17 casas espíritas. Eles perceberam que na Suíça nós temos 9, na Áustria 4. Eles viram que na Itália existem 12, e viram que no Brasil existe 15 mil. Disseram para mim, já sei para onde eu vou te mandar. Já sei. Para uma ala especializada no teu problema. E foi assim que eu cheguei aqui. Por essa razão. Porque é isso que nós almejamos. Que alguém nos conduza para o melhor hospital para o nosso problema. Então, quando eles dizem que o planeta Terra é um hospital, para quem tem problemas como os meus, de falir muitas encarnações nas mesmas coisas, a ala que você tem que estar é o Brasil. É especializado nisso. Porque, espírita, se o Brasil é então, sob meu entendimento, o melhor hospital do mundo, você deve estar se perguntando, mas se é o melhor hospital do mundo, por que tanta dificuldade? Por que tanta corrupção, tanta dor, tanta violência, se ele é o melhor hospital do mundo? E eu devo chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante. Vou fazer uma pergunta e vocês respondem sim ou não, daquela forma, como aquele coro que nós ensaiamos a semana inteira. Está lembrado ou não? Vou perguntar. Espírita, o melhor hospital do mundo, hein? É ponta. O melhor do mundo. O melhor hospital do mundo tem dor? Sim ou não? Sim. Tem que ter dor. Só vai lá doente. O melhor hospital do mundo tem sangue? Sim. É melhor do mundo. Mas o melhor do hospital do mundo, mesmo assim, tem morte? Tem. O melhor hospital do mundo tem gente chorando desesperada porque alguém partiu e ele ficou? Tem dor? Bem-vindos ao Brasil. O melhor hospital do mundo, mas ainda hospital. Porque quando a gente fala que aqui é um lugar especializado para cuidar, dizem, mas não é o melhor do mundo, por que tanto problema? Porque ainda é um hospital. Mesmo sendo o melhor lugar para tratar criaturas comprometidas em questões morais, é ainda um hospital. Aí vira e mexe, alguém vai passear em algum canto do mundo e fala assim, gente, Brasil não dá não. Bom é a Alemanha, lá é muito melhor que aqui. Claro que é, quem fale lá, nasce aqui. Fica bom lá. Gente, bom é a Espanha, claro. Não tem o que fazer com ele lá, manda para nossa ala, que aqui é especializada em evangelho. Vem para cá. Vai ficando tudo lugar bom, vem tudo para cá. Sim. E nós começamos a ter do Brasil uma outra visão. Com muito mais carinho. Com muito mais cuidado para falar do nosso país, porque aqui é especializado, onde todo mundo falhou, é aqui que cai. Então começamos a entender por quê. A pátria do evangelho começa sendo só na matemática, pela quantidade de evangelho que nós temos em toda a esquina. Mas há também um outro número, uma outra questão importante para falarmos sobre a construção de uma pátria regenerada, que é a questão do tempo, aliado de Deus em todas as coisas. Deus adora o tempo, trabalha com ele o tempo todo. Porque quando nós falamos assim, gente, o Brasil tem 500 anos, hein? E viu como é que está? Como se 500 anos fosse bastante.
E na verdade 500 anos é muito pouco, para não dizer quase nada. Vou dar uma corrida pelo tempo, arredondando alguns números, só para os amigos terem entendido o que eu quero dizer. Se você pegar de Abraão para Moisés, 500. De Moisés para Davi, mais 500. De Davi para Jesus, 1000. Olha o tamanho do tempo que compreende para modificar algumas leis, alguns apontamentos. Traduzido na prática é mais ou menos assim. Jesus chama Moisés. Moisés, preciso que você vá para a terra. Pois não, Senhor? O que queres que eu faça? Tem essa lista de coisas, mas resumindo, particularmente, o trabalho de Moisés, implantar na nossa consciência, na consciência coletiva, a ideia, a certeza de um Deus único. Primeiro progresso, para chegar no que temos hoje. Um Deus. Pode fazer isso, Moisés? Posso. Quanto tempo você precisa? Senhor, me dá uns 500 anos. Que foi o que ele gastou. Na sua programação, nos seus discípulos, no plano, porque é muito difícil mudar consciências. Aí quando chegamos no Brasil hoje, o Brasil tem 500 anos, como se fosse um grande número. Um grande número. E não é. Sem contar que eu tenho que furtar desse tempo de Brasil, de 500 anos, tem que tirar um pedaço que a gente quer esconder, ou que a civilização estava totalmente comprometida. Era uma fase necessária, mas quando o assunto é pátria do Evangelho, Brasil, 500 anos, nós temos que lembrar um número interessante, que desses 500, sem escravidão, é 130. 130. Ontem. Então o Evangelho encontrou campo para se acender há muito pouco tempo. O avô do teu avô viveu isso. Muito fácil. Então, quando que as consciências começaram a ficar despertas? Porque, cá entre nós, escravidão é uma vergonha no nosso currículo. É uma vergonha. Então, quando começamos a falar 500 anos, não é nem 500. O plano transcende a isso, mas o amadurecimento da consciência para entender questões espirituais é muito menor que isso. Muito diminuto a isso tudo. Então, quando nós vamos falar de uma pátria regenerada, temos que nos situar no tempo e na história. Com as informações que meus companheiros que me precederam deram, temos a dificuldade de mudar conceito. A gente tem algumas ideias prontas, alguns vícios morais, de tacar pedra no país que nos acolhe. Aliás, que ele só acolhe aqueles que já tentaram ser acolhidos em outros lugares e não funcionou. Então, quando falamos no tempo que nós temos na pátria do Evangelho, para edificá-la, construí-la, acima de tudo, em nós, porque na verdade o mundo é consequência de seus habitantes, todos, nossos 500 anos nem podem ser computados dessa maneira. Tem uma grande parte dele que deveria ser negligenciada, tirada, porque nós tínhamos um comportamento absurdamente próximo aos animais. Desculpa, eu não quis ofender os animais, mas era um período vergonhoso, que a gente não consegue entender. Então, o que os Espíritos podem contar conosco nessa transformação, não põe 500 na sua conta, porque não vai bater essa matemática. É muito menos que isso. Porém, meus amigos, eu preciso fazer um trabalho com vocês que é o seguinte, ó. Vocês ganharam esse bloquinho, sim ou não? Abre uma folha deles, uma folha limpa. Eu vou dizer para vocês 4 palavras, eu quero que vocês anotem. Espíritas, anota, porque essas 4 palavras podem modificar ou salvar a tua vida. Estou falando de coisa prática, hein? Você precisa levar isso,
Porque isso pode salvar a tua vida. Eu não estou brincando. Pegaram aí? Anota então, por gentileza, 4 palavras simples. Subúrbio, hospício, escreve aí, hospício, penitenciária, país malsão, doente. Você vai precisar muito dessa informação, mais do que você está pensando. Subúrbio, hospício, penitenciária, país malsão. Anotaram? Guardem com muito carinho essa informação e essa folha aí, ó. Muito carinho. Agora nós vamos para Allan Kardec, para falar dos mundos de expiações e provas que precedem a pátria regenerada que nós buscamos. E nós vamos nos apoiar no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, onde no item 7º, Allan Kardec descreve e fala sobre o planeta Terra. Sobre o planeta Terra. E ele diz o seguinte: imagine-se, olha que interessante já o termo, porque o que ele vai dizer na sequência tem que começar a imaginar, para depois compreender, de tão louco que é. Allan Kardec diz o seguinte, abre aspas, imagine-se a Terra como sendo um subúrbio, um hospício, uma penitenciária, um país malsão. Pois bem, ela é tudo isso ao mesmo tempo. Fecha aspas. Ensina Allan Kardec. Interessante. Agora vocês vão entender por que essa informação é importante. Eu vou repetir. Tem que estar todo mundo sintonizado. Imagine-se que a Terra é um subúrbio. Tem a humanidade e a Terra é um subúrbio. Um subúrbio, um hospício, uma penitenciária, um país malsão. Pois bem, ela é tudo isso ao mesmo tempo, fecha aspas, diz Allan Kardec. Difícil, não é? Por outro lado, por que é que eu pedi para vocês anotarem? Vocês vão precisar dessa folha, vocês vão destacar e andar no bolso. Estragou, você escreve de novo, por isso que o bloco tem bastante folha. Você escreve, troca o papel, põe no bolso e anda com você. Porque essa informação muda totalmente a nossa visão e o nosso comportamento na Terra. Vou dar um exemplo. Acaba o Cefrate, você vai para sua casa, sua família está lá reunida, você entra animado pelo Cefrate, cumprimenta, dá bom dia, boa tarde a todos e ninguém responde. Isso dá uma raiva na gente, dá ou não dá? Aí você vai pegar o papel, onde é que eu estou? Subúrbio, hospício, penitenciária, país malsão. Ficou tudo certo. Ficou tudo explicado. Não nos assustamos mais. Aí você está vivendo e convivendo, e você tem amigos caros ao teu coração. Pessoas que você ama, que você gosta, que você preza, e um dia elas te enganam, te passam a perna, e você fica desesperado de tristeza. Aí ou não é, espírita? Aí para você não ficar enlouquecido, você vai pegar seu papelzinho, sabe o que está escrito lá? Você está num subúrbio, num hospício, numa penitenciária, num país malsão, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E sabe o que acontece com o teu problema? Ficou até normal. Baseado onde você está, tá tudo certo. Aí você vai para o movimento espírita, você faz cartaz do Cefrate, distribui para as casas, acabou o Cefrate, você vai na casa do indivíduo, nem pôs na parede. Você fica enlouquecido, aí o que eu faço? Bato a mão no bolso, pego meu papelzinho e eu vou ler o negócio assim, ó. Subúrbio, hospício, penitenciária, país malsão. E eu vejo os cartazes ali na mesa jogada e acho normal.
É sensacional. Se você tem esse mapa de localização de Allan Kardec, nada mais na vida vai te surpreender. Aí você vai para o Rio de Janeiro, de férias, é bala perdida para todos. Gente, eu paguei 72 vezes essa viagem. Tem que andar agachado, senão a bala me pega. É um absurdo. Pega o papel, vê onde você está. Está aqui, ó. Aí você acha que hoje, informação de hoje, no Islã, uma escrava sexual custa $35. É um absurdo? Lê isso que para de ser absurdo, fica normal. Está aqui. Não é fácil, eu sei. Então é uma reflexão que a gente tem que fazer, muito interessante. Porém, irmãos, algo mais interessante ainda. Eu vou falar de você agora, porque eu já me encontrei. Então é por isso que eu vou falar de você, para ajudar com que você se encontre e talvez não aconteça hoje. Que a notícia ruim disso tudo é o seguinte: se aqui é um subúrbio, um hospício, uma penitenciária, um país malsão, e você está aqui, significa que ou você é louco, ou você é criminoso, ou você é doente. É ou não é? Não vamos ficando mais tranquilos? Já tudo que a gente falava que era absurdo já ficou normal. Injustiça ficou normal. As pessoas te passarem a perna, dá para entender. Isso aqui, ó. Planeta Terra. Aí vocês estão entendendo por que nascer no Brasil é privilégio. Porque nós estamos num país, na parte do hospital, que exclusivamente trata esse tipo de gente. É o melhor lugar do mundo para você estar, é aqui. Onde o evangelho pulsa em toda esquina. Reitero, não é só no meio espírita não. Dos nossos irmãos de outras religiões também. Então, para todo lado. Mas aí, eu estava pensando nessa questão toda, que é muito desagradável e triste, lá em casa. Estava pensando, para vir trazer informação para cá. Mas Deus tem que ter uma saída para você. Para quê? É muita dor, é muita tristeza, é muito tocado aqui na obra várias vezes. Como é que uma pessoa maltrata, tortura um animal? Não é absurdo? Deixa de ser quando você tem noção de onde é que você está. Você fala, não, então está explicado. Então está explicado. Eu estava pensando, e aí, a necessidade da dor, a importância da dor, estava pensando, lá em casa é assim, tem uma escadinha que desce para o quintal, tem um pedacinho de terra pequeno, e a gente é cheio de graça de querer plantar as coisas. Ela dá mais sorte, eu não planto nada, mas plantar as coisas. Então, um pedacinho de terra, a gente vive plantando as coisas. E quando vai plantar, quem não é do meio, tem que ir pronto. Então, eu vou direito. Eu compro a muda certa, o adubo certo, terra vegetal, procuro no Google a época e o jeito de plantar. A gente vai pronto para o negócio. Mas na escada que vai lá embaixo de casa, tem um trinco, esses trincos que acontecem naturalmente pelo tempo, um trinco no concreto, no canto, e ali nasceu uma samambaia sozinha, nasceu. No trinco apertado do concreto. E ela está estrategicamente posta no pior lugar de casa. Porque assim, lavou o quintal, água e sabão, passa na samambaia. Pendurou roupa, escorreu produto químico, passa na samambaia. A cachorra faz xixi na samambaia, mastiga a samambaia. Tudo que você faz em casa, a água corre, é o trio que vai pro ralo. Tudo que é produto químico contaminado passa na samambaia. E ela está verdinha. E a planta que eu comprei, a muda certa, com a terra certa, com o adubo certo, na época, não murchou tudo.
E eu pensando no Brasil, pátria do Evangelho, falei, gente, para que essa dor toda? Aí eu olhava para Samambaia no trinco do concreto e as minhas plantas. Eu falei assim, não, estou entendendo, já começou a fazer sentido. E aí eu comecei a perguntar, será que a minha vida, será que eu não estou passando pelo mesmo tratamento da Samambaia? Tudo que não presta passa em cima, tudo que é contaminado, mas ela ficou forte. Nada, eu acho que o planeta acaba, vai ficar assim, a minha Samambaia vai ficar lá, ó. Porque se ela passou por tudo que ela passou e não morre, gente, é indestrutível minha Samambaia. E ela só é alimentada por água suja, contaminada, com detergente, com sabão, ela está lá. Será que nem isso está acontecendo com a gente? A gente está passando por dificuldades, onde damos a ela o nome de dor, de desgraça, mas é o remédio para nos fortalecer o caráter, para não cair de novo na mesma coisa de sempre. De novo, na mesma coisa de sempre. E aí a gente vai vendo que a pátria do Evangelho, ela é construída no nosso coração. Ela é dentro de nós. Então, quando olhamos a descrição que Allan Kardec faz do planeta Terra, não há absurdo que não se torne normal. Ser muitas vezes é gentil, amável, caridoso, uma pessoa tranquila, e tem que viver com pessoas profundamente ásperas e arrogantes. Está no cenário. Se a gente começar a carregar isso aqui com a gente não se assusta nunca mais com nada que nos aconteça. Mas fique tranquilo que da minha explanação, tudo que eu tinha que padecer, eu já desci, não vou piorar mais o negócio, agora é só subir. O pior já foi. Porque agora, para falar em pátria regenerada, eu queria contar para vocês uma coisa interessante. Numa das nossas viagens, tinha palestra à noite, o dia inteiro livre, a gente foi num shopping, na cidade de São José do Rio Preto, a qual eu gosto muito. E eu vi numa das lojas do shopping um cartaz pregado no rodapé embaixo da porta que me chamou muita atenção. O cartaz dizia assim, presta atenção, espírita: precisa-se de atendente feliz. Sensacional! Com as dificuldades de hoje, com esse monte de desempregados, se ele escrevesse precisa-se de atendente, a placa ia ficar lá uns 30 segundos mais ou menos. Mas o cara escreveu precisa-se de atendente feliz. Deve estar até hoje a placa lá. Porque nós vamos ver as características nossas. Porque nós somos muito tristes. Percebeu isso ou não? Não digo agora, sentados, acomodados, alimentados, muito bem alimentados, porque ser frate é assim, vai embora, se não aprendeu, gordo você sai. Come, respire, come, a música come, respire, come, então, alguma coisa você leva do ser frate. E quando eu vejo, falo de cotidiano, de dia a dia, e de você dentro da tua casa, a gente é triste. Já viram isso não? As pessoas são tristes. O que não teria problema nenhum, se não fosse um elemento que é o que me incomoda. Eu entendo a tristeza daqueles que não conhecem a Jesus. Eu entendo a tristeza daqueles que estão à margem do conhecimento da ciência espírita. Mas eu não consigo me acostumar nunca com a tristeza daqueles que conhecem o Evangelho. Que falam da pátria regenerada. Que já tem a noção de que ninguém está sozinho, de que injustiça não existe, que tudo está certo como está, que cada constrangimento meu e seu estão apoiados numa lei de justiça e utilidade. Está certo como está. Esse eu não consigo entender. Porque, espíritas, de que vale conhecer o Evangelho, ter a posse dele e não caminhar mais alegres do que aqueles que também sofrem, mas sem Evangelho? Faz sentido.
Aí tu assim, mas é que o mundo está em crise, né, Ruz? Olha, eu não comungo muito disso, porque meus avós falavam que tinha crise, depois os meus pais falavam que tinha crise, eu estou falando que tem crise, e a minha filha já está falando assim, tá difícil a coisa, né, pai? Então, esse negócio de crise é mundo de expiações e provas. É que uma hora é peste, uma hora é isso, uma hora é aquilo, cada hora uma coisa. Mas nunca haverá paz plena no mundo, que é um subúrbio, uma penitenciária, um hospício, tudo isso, tudo junto ao mesmo tempo. Nunca haverá. Então o que nós temos que fazer? Estudar a doutrina espírita, tirar ela da casa espírita, tirar ela da teoria e transformar em prática e aprender a sofrer com paciência, se ainda não for possível sofrer com alegria, porque as dores que te angustiam são remédios, porque você está dentro de um hospital, aliás, o melhor hospital do mundo, é o melhor hospital do mundo, o Brasil. E quando nós começamos a falar sobre essa questão da felicidade, eu sei que você está pensando, porque eu também sou médium forte. E você está pensando assim, você fala que você não me conhece. Se você soubesse a vida que eu tenho, se você soubesse quanto eu sou, você não está falando isso. Se você quiser disputar sofrimento, a gente vai conversar sozinho aqui, Calista, a conversa é longa. Mas até o mal que ocorre na terra obedece precisamente o que Deus permite. E essa informação é interessante, sabe por quê, espírita? Porque eu vejo meus irmãos, companheiros espíritas, palestrantes, falando da luta entre o bem e o mal como se isso fosse possível. Não há luta, o bem é soberano, o mal é patologia, não dá nem briga. O mal obedece limites estreitos colocados por Deus para nos trazer lições necessárias pela nossa condição moral. Vou dar exemplo. Vamos para o livro de Jó, o capítulo é o 1º, o versículo é o 12º. E há um diálogo muito interessante ali. Mas deixa eu explicar primeiro para vocês me entenderem. É um diálogo entre Deus e Satanás. Mas não entendam Satanás como muitas religiões entendem, como uma pessoa que disputa força com Deus. Não. O Satanás aí está representando a necessidade do mal ainda na nossa correção. Porque o mal trabalha para Deus. Ou não seria soberano. Se tivesse uma força que compete com Deus, então não seria soberano. Então não existe luta entre o bem e o mal. Não existe o bem e a necessidade do mal. Mas não há luta. E nesse diálogo é o seguinte, a partir do versículo 12º, começa a ser descrito assim: Deus diz ao diabo, olhe meu servo Jó, ele é bom, trabalhador, honesto, bom pai, virtuoso, temente, tal. E eu já vou parar aqui para chamar a sua observação para uma coisa interessante. Quem chama a atenção do diabo para olhar Jó é Deus. Deus diz a Satanás, olha meu filho Jó, ele é honesto, trabalhador, bom pai, bom marido, tal, faz aquela lista de só coisa boa sobre Jó. Com que intenção que Deus vai chamar a atenção do diabo para um cara que é bom? Fosse para chamar a atenção em cima de mim, eu até entender, mas de Jó não. E Satanás diz uma coisa a Deus: também, Jó tem tudo, um dos homens mais ricos da região, saudável, tem de tudo que ele tem, assim é fácil, queria ver se ele perdesse tudo. E Deus diz a Satanás, está lá na Bíblia, tudo que Jó tem é teu, mas não toca nele. Põe um limite para o sofrimento, um limite para a dor, um limite porque ele pode perder. Os versículos seguintes: os bois de Jó pegam uma peste, morrem todos,
A casa dele desmorona com os filhos dentro, morrem todos. Há um incêndio, as ovelhas morrem todas. Jó, uma das maiores fortunas do Oriente, perde tudo. E Satanás fica lá, né? Agora ele reclama. Agora ele blasfema contra Deus. Agora ele se perde. Agora vou lá falar para Deus. Agora como é que vai ser a vida de Jó? E sabe o que Jó diz? Deus deu, Deus tirou. Tudo já pertence a ele. Glória a Deus. E o diabo fica inconformado com aquilo. Mas, à altura do versículo 19, acontece uma coisa muito legal. Deus diz a Satanás: olha, meu servo Jó, honesto, virtuoso, trabalhador, um monte de qualidade de Jó. De novo, Deus não é fácil também não, né? Está no Evangelho, a prova dos justos, coroando encarnações inteiras de prova, para ver se a lição pegou mesmo. E Deus fala: olha, meu filho, ele é isso, só coisa boa. E Satanás, como não nasceu ontem, fala: também saudável, forte, queria ver se ficasse doente. E Deus diz a Satanás: Jó está na tua mão, mas lhe poupe a vida. Põe um limite. Jó adoece. Uma peste começa a lhe comer a pele, incurável, e agora sem recursos. E a peste vai comendo. Ele começa a ficar ferida sobre ferida. O cheiro pútrido marca a sua estadia em qualquer parte. As pessoas correm de Jó com nojo dele. E ele está carne viva. E Satanás diz: agora ele reclama. Agora ele blasfema contra Deus. Agora eu quero ver. E quando Jó está carne viva, ele diz: nem que a peste coma toda a minha pele, na minha carne eu verei a Deus. É assim. Está sofrendo, espírita? Fique tranquilo, porque há um limite. Há um limite. Nada acontece sem a anuência do Criador. Isso que eu e você estamos passando é necessário para lições, para aprendizados, porque o melhor da tua vida ainda está por vir. O melhor não pode estar em mundos como esse. Nós estamos aprendendo a viver. Às vezes, no momento de desespero, você está sofrendo, bate o carro, a mulher vai embora, o cachorro morre, é tudo junto, a mesma gente. Você acha que isso é vida? Não. É só um instante do que é vida real. É só uma parcelazinha do que é vida real. Mas não, longe de ser vida propriamente dito. E nós temos que ter consciência disso para não esperar o cume da felicidade hoje. Por isso que a dedicação, o empenho para trabalhar, para nos modificarmos, é fundamental. Porque a gente busca, quando Jesus esteve na terra, qual foi o problema com os discípulos? O problema foi que Jesus oferecia o trono do céu e eles lutando para ter o da terra. Basicamente é isso. Não diferente acontece hoje. A doutrina espírita vem nos ensinar que as dificuldades de hoje nos preparam uma coisa muito maior. E a gente quer o benefício do que fez já. E fica insatisfeitos. Porque, não, gente, eu me dedico tanto, só dá coisa ruim. Receber já? Não. Nós estamos em período de prova, de expiação. E a pátria regenerada vai depender diretamente do que eu e vocês estamos passando. E da maneira pela qual estamos passando a nossa vida. Estamos nos comportando. Então não há outra evidência que deve marcar aquele que é possuidor da mensagem espírita do que a alegria para viver. Porque se a gente conhecer a mensagem do Evangelho,
ficarmos conscientes da grandiosidade que é a vida, da precisão de que nada está errado, e caminhar tão triste como aqueles que não conhecem, meu amigo, não precisa vir aqui. Não precisa. A alegria de viver é o que deve marcar a conduta do espírita, e principalmente quando dá tudo errado. É a hora do testemunho, senão não vale a pena. Mas aí acontece uma coisa interessante. Quando eu digo que as pessoas acham que o bem ganha do mal aos 48 do segundo tempo, quase que Deus perde, né? A gente tem essa visão. Tanto é que me incomoda particularmente como editor a quantidade de livros que falam de trevas, dores, sombras, abismos, que pintam um mundo espiritual negativo inteligentíssimo, que não é real, porque eles são doentes. São doentes. O mal não faz frente ao bem, hipótese nenhuma. E a gente se encanta com isso. Por que se encanta? Porque já teve com o pezinho lá nas trevas, né? Então você se sente meio em casa. Então vocês estão falando meu idioma. Mas isso não existe. A doutrina espírita é de tanta luz, de tanta luz, de tanta luz, que não dá para perder tempo com aquilo que não é edificante. Mas, para tratar disso, eu imagino o seguinte, mas o Brasil vai mudar? Se tem dúvida? Se tem dúvida, não é espírita. E eu vou dar um conselho que não é para te diminuir, não, é de verdade, tá? Espírita, se você tem dúvida do futuro glorioso que aguarda o país, pelas nossas mãos de trabalho, é claro, eu sugiro que você volte na sua casa espírita e fale assim, eu queria começar lá do primeiro ano de novo a estudar, posso? E começa que em algum lugar você se perdeu, porque não entendeu a soberania de Deus, na condução de todas as coisas, não há hipótese de dar errado. Mas na prática, como que funciona? Vou tentar traduzir para vocês, mais ou menos assim. Jesus se aproxima da terra de novo, para ver como é que está o negócio aqui, como é que nós estamos tratando a terra. Vamos supor que ele vem hoje, vésperas das eleições, e aí Jesus chama Ismael, definição, zelador do Brasil, o termo é esse, Ismael, o anjo Ismael é zelador do Brasil, na obra já citada pelos meus companheiros, zelador. E Jesus fala assim para ele, Ismael, faça uma lista para mim, depois que Ismael pinta toda a dificuldade da terra, faz uma lista para mim, Ismael, o nome das pessoas que estão entravando o desenvolvimento da pátria do Evangelho. Faça uma lista para mim, Ismael, de quem está, é uma questão hipotética, viu? Faça uma lista para mim de quem está entravancando o progresso do Brasil. Ismael, que é anjo, não é bobo nem nada, falou, Senhor, está pronta a lista. Ismael não via a hora de mostrar. E é num bloquinho igual esse aqui, verde e amarelo. Aí Jesus pega, Ismael, isso aqui naquele empresário bem sucedido? Ele mesmo, Senhor. Ismael, isso aqui não é político que veio lá da época de Tiradentes para arrumar a casa? É ele mesmo, Senhor. Ismael, não é palestrante espírita? Ele mesmo, Senhor. Aí Jesus fala assim, Ismael, vou nem continuar vendo. Amanhã, traz todo mundo para cá. Tira de lá. Grau de dificuldade, 0. 0. Grau de dificuldade de Jesus para tirar, 0. Traz todo mundo para cá. Aí Ismael fala assim, para cá com a gente, Senhor? Ô Ismael, não, a cada um segundo suas obras. Já sei, eu enfio eles então, Senhor. É assim, tira daqui. Aí cai um avião aqui, são 300. Dá um tsunami lá, são mais 100 mil. Dá 2 minutos.
Grau de dificuldade, 0. E a gente acha que Deus não está sabendo o que fazer com a gente, não está vencendo. Irmãos, eu vou entrar num campo delicado. Antes de eu falar, eu vou abrir uma observação que eu quero que fique registrada, principalmente nas redes sociais, meus amigos que me acompanham pela internet. Eu respeito profundamente quem pensa diferente de mim. Profundamente, de verdade. Então não perde tempo em me bombardear na internet, primeiro porque eu não vou responder, porque é meu direito de pensar. Mas tem muitos irmãos meus, amigos meus, palestrantes, dirigentes, que estão pregando e divulgando uma mensagem, um material, que fala que Jesus não está dando conta da gente, que pediu uma prorrogação para Deus, que Deus ia acabar com tudo. Deus disse, vou dar mais 50 anos, já que estão se perdendo. Há um material desse, se eu me desculpar, mas não se refere ao Cristo que eu sirvo. Não sabia o que fazer com a gente. Um espírito que só dinossauro foi 65 milhões de anos, ele já estava aqui. Agora não sabe o que fazer com a gente? Não. Com grau 0 de dificuldade, ele tira, de uma hora para hoje, todos os obstáculos da terra. Fácil. E por que não faz? Porque está dando a gente a oportunidade de fazer o nosso trabalho. Mas achar que o Cristo está se perdendo, que o processo educacional que ele trouxe para a terra não está tendo êxito. Espírita, por favor, faz isso não. Vou dar um exemplo, me apoiando na mesma obra já citada pelos meus amigos, para a gente ficar no contexto. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A página 98 acontece uma coisa interessante. Ismael, zelador do Brasil, aparece num momento muito interessante. Primeiro vou contar um caso adiante, depois eu vou voltar. Quando Ismael vê os navios negreiros chegando no Brasil, ele chora. Anjo, ele chora. Ismael, zelador do Brasil, quando ele vê os navios negreiros, ele vai até Jesus e chora. A página 98 está escrito assim: Princesa Isabel, tendo à sua frente a lei áurea e ao seu lado o espírito de Ismael. Falei, opa. Eu que estudo doutrina espírita, questão 459 está assim: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta: muito mais do que imaginais, são eles que vos dirigem. Eles nos dirigem. E lá está a princesa Isabel com a lei áurea na sua mão, não assinada ainda, Ismael do lado. Aí eu, estudioso espírita, começo a pensar assim, pessoal, eu nem sei se ela queria assinar, mas com Ismael do lado ela ia assinar. Não tem nem dúvida. Grau de dificuldade para Jesus consertar a terra, 0. É isso que eu quero que os amigos entendam. Porque o mal do mundo é uma necessidade nossa, mas se Jesus quiser acabar com a brincadeira, lembra de quando a sua mãe estava lá fora jogando bola, escurecia o dia, você não entrava de jeito nenhum? Ela chamava, você não vinha, chamava, você não vinha, chamava. Está lembrado ou não? Aí sua mãe disse assim, daqui a bola. Tirava a bola. Cada um ia para sua casa, que acabou o jogo. Quando Jesus quiser, ele chega, pessoal, daqui a bola. Acabou o jogo. Acabou a brincadeira. Vai todo mundo embora. Então a pátria do Evangelho deve ser construída em nós. Em nós. Porque já foi construída em muitos. Dá um exemplo, Roosevelt. Um espírito que esteve nas alturas do poder da Roma antiga, nasceu aqui, reencarnou lá, depois lá, mas foi no Brasil que se tornou Emmanuel. Presidido por Manuel da Nóbrega.
Há um outro espírito que nasceu num canto do mundo, no outro, mas é no Brasil que se tornou Fabiano de Cristo. Há um outro que reencarnou lá, mas é no Brasil que se tornou Eurípides Barçanufo, foi no Brasil. Para eles, a pátria do Evangelho já está concretizada. Aonde eles forem, eles levam dentro deles. Nasceram em vários cantos, mas é no Brasil que surgiu o Bezerra de Menezes que conhecemos hoje. Não resistir ao tratamento preciso deste hospital maravilhoso, a qual estamos tendo a oportunidade de estarmos em tratamento. Em tratamento. Para todos eles, está construído já, pátria do Evangelho. Então esta é a luta nossa. Em vez de começar a observar os nossos irmãos, os outros corruptos, se o outro é corrupto, é problema menor. Mas se eu sou, é uma catástrofe. Se o outro engana, é um problema menor. Mas se eu engano, é uma catástrofe. É isso, porque daí que acontece? Ninguém mais quer implantar pátria de Evangelho nos outros, só em si. E se Jesus tem autonomia e risco, grau de dificuldade 0, para tirar os obstáculos da terra, que entravancam o Brasil, se o grau é 0, imagina o inverso. Imagina o inverso. Quando a gente vai ler Jesus convocando Kardec, para vir trazer a doutrina espírita, codificação, descreve-se que Jesus chamou Kardec, que já vivia em esferas superiores. Presta atenção, Jesus foi chamar Kardec que já estava em esferas superiores, para vir na Terra. Sabe o que significa isso? Que com grau 0 de dificuldade, Jesus pode falar assim: Emmanuel, para a Terra. Agora. Joana, para a Terra. Bezerra de Menezes, para a Terra. Bittencourt Sampaio, para a Terra. Eurípides, volta. Com esforço 0, ele transforma tudo isso aqui. Não tem chance para o mal. Não tem a menor chance. Aí você pergunta assim: mas Ruso, se o grau de dificuldade de Jesus é 0 para mudar o mundo, particularmente o Brasil, por que ele não muda? Olha, por que ele não muda eu não sei, mas eu tenho feito muitas orações para ele não interceder e não mudar. Porque se ele manda toda essa gente para cá, eu vou fazer o quê? O que vai sobrar para mim? Que contribuição vou poder dar na construção desse... Então tomara que eles não venham, para a gente ter uma chance. Porque se esse pessoal vem todo para cá, nem faxineiro do centro você vai ter espaço para ser. Então, porque a transformação, a oportunidade está conosco. Aí voltamos na prática. A gente começa a vir para a prática, e é muito interessante quando a gente acha que vamos eleger um presidente, o presidente vai ou nos salvar ou nos condenar. Muito legal ver isso. Mas nem uma coisa nem outra. Na verdade, os políticos que a gente vai eleger não vão definir o nosso futuro. Vão mostrar em que grau de moral e espiritualidade nós estamos. Porque se entrar um monte de corrupto de novo, você vai ter que abrir aquela velha folha e falar: penitenciária, hospício, país doente. Voltamos lá. As eleições vão mostrar se nós amadurecemos ou não. Porque o futuro é Deus. É Ele que conduz. Nós só vamos estar aqui mostrando através do nosso voto, assim como mostramos através das nossas ações, em que grau de amadurecimento espiritual nós estamos. Só isso. Qual é a nossa condição coletiva? Nós vamos traduzir isso lá na hora de votar. Individualmente, cada um sofre as consequências do que fez, porque não faz mais sentido. Quando a gente vê no Brasil pessoas marcadas pela corrupção inquestionável, tendo fã-clube.
Eles batem e apanham para defender um cara condenado um monte de vezes. É sensacional. Define o futuro? Não. Mostra quem somos. O que é uma outra questão. Dito isso, a pátria do Evangelho já chegou. E há muito. A questão agora ela está penetrando no nosso coração, penetrando nas nossas ações, na nossa conduta. E vamos desejar que Jesus resolva nos dar a oportunidade de trabalhar ainda. E não fazer essa revolução que é totalmente possível e fácil para Ele. Que enquanto a gente tiver a oportunidade de trabalho, é a nossa oportunidade também de transformação. Porque quando a gente fala dos trabalhadores da última hora, e eu gosto sempre de falar muito nisso, os trabalhadores da última hora, e principalmente quando a gente fala que somos nós, precisa prestar atenção, é da última hora, o que significa falimos em tudo, já. O nosso país nos espelha, mostra o que está dentro. Mas a boa notícia é que a pátria do Evangelho é vista com olhos, com muita particularidade, por Jesus. Desta forma, não existe mal no mundo que nós não possamos vencer, desde que venhamos a nos amadurecer, a colocar na prática tudo aquilo que aprendemos na doutrina espírita, que automaticamente vai nos fazer ficar em regime de fraternidade com todos os irmãos de outras religiões, respeitando-se uns aos outros, e nós seremos imbatíveis. O dia que nós começarmos a praticar o Evangelho que nós temos em teoria, distante de prática, mudar esse mundo é a coisa mais fácil de tudo. Por essa razão eu disse lá no começo ontem, reitero hoje, é importante você, individualmente, estar aqui. Porque é assim que o progresso da humanidade se opera. Quando se consegue elucidar, esclarecer um indivíduo, é impressionante a capacidade de contaminação que ele pode ter sobre os demais. Jesus nos trata não em bandos, um a um. E quando usou em várias parábolas a questão das ovelhas, para a gente entender que mesmo num rebanho, eles não vê um a um, ele fez a parábola da ovelha, quem tem 100 ovelhas, uma se perde, ele larga as 99 ali, e vai socorrer aquela uma, para nos ensinar que eles não vê de forma individual. Desta forma, eu desejo que a pátria do Evangelho crie raízes no teu coração, como já criou no coração de muitos de nós. É o nosso trabalho, é o nosso empenho e a nossa dedicação que vai inquestionavelmente nos permitir a honra de contribuir com essa mudança tão gigantesca, onde eu e você fazemos parte. Muito obrigado a todos. Até mais. Como Roosevelt lembrou, nos falou aqui, né? Nós podemos levar muitos ensinamentos, mas vamos levar também várias guloseimas conosco. Então nós temos mais um... Tem mais um café, que o café não seja algo muito pesado. Mas vamos, temos 10 minutinhos, mas vamos então sortear agora mais 4 livros e e daqui a pouco a gente vai para o cafezinho. 10 minutinhos só.